Olá, criptomaníacos! Você chama de aumento abusivo os recentes aumentos de preço que a gente viu nos postos de gasolina, mas aplaude quando o valor do Bitcoin sobe exponencialmente graças à sua escassez? Talvez este vídeo aqui te ajude a evitar algumas incoerências. Criptomoedas são geralmente ativos escassos. Sabemos desde o início de um lançamento de uma criptomoeda qual será a sua oferta máxima. Chamamos a isso de supply máximo. O Bitcoin, por exemplo, tem um supply máximo de 21 milhões de unidades. E esse é um dos grandes atrativos para investimento no Bitcoin. Nós sabemos que o Bitcoin tem uma oferta limitada, ou seja, ele é escasso, mas a demanda tende a crescer. E isso leva à valorização, ou seja, ao aumento de preço do Bitcoin. Todos nós entendemos que a escassez do Bitcoin leva a um aumento de preço. E essa escassez do Bitcoin, ela é acordada. Todos aceitam essa condição de escassez por livre e espontânea vontade. As pessoas entendem que se tivesse um aumento da oferta, isso desvalorizaria o preço do seu ativo, no caso o Bitcoin. Como acontece, por exemplo, com a moeda estatal. Como imprimem reais, por exemplo, o real cada vez vale menos. A isso chamamos inflação. E ela está fora do controle dos detentores da moeda. Isso não acontece com o Bitcoin. O Bitcoin depende somente de oferta e demanda. Se tem mais pessoas querendo comprar Bitcoin, o preço dele sobe. Se tem mais pessoas querendo vender Bitcoin, o preço cai. E entendemos isso como uma forma justa, ao contrário do que acontece com o dinheiro estatal, onde a gente não tem controle. O governo simplesmente decide imprimir mais moeda e o dinheiro que está na sua carteira ou na sua conta de banco passa a valer menos. Agora, quando o mesmo fenômeno de escassez acontece com outros ativos, jogamos toda essa lógica anterior no lixo e abraçamos o senso comum. É o que estamos vendo agora, nesse caso, com os combustíveis. Então vamos analisar primeiro os fatores que levam à escassez do combustível. Primeiro, temos fatores naturais. Por exemplo, o álcool vem da cana-de-açúcar. Então, se a gente tem uma seca ou algum problema com as plantações de cana-de-açúcar, isso reduz a oferta de cana-de-açúcar e impacta no preço do álcool. Sempre que a gente viu isso no passado, a gente viu o preço do álcool nas bombas subir. E o álcool também é utilizado, inclusive, na gasolina. A gente coloca cerca de 20% de álcool na nossa gasolina. Então, qualquer impacto de causas naturais sobre a cana-de-açúcar vai ter um impacto nos combustíveis. E isso é natural, isso não tem um fator externo, é uma coisa que a gente não tem controle. O segundo fator se chama monopólio, e ele é o pior inimigo da oferta. Em monopólios, a oferta está limitada a somente um produtor, e ele define o preço que bem entender pelo seu produto, já que não existe concorrência. Concorrentes são necessários para forçar o produtor a baixar o seu preço. Se ele tem outras pessoas vendendo por preço mais baixo, ele tem um incentivo para baixar ou ele perde seus clientes. No caso de um monopólio, não existe qualquer necessidade de você baixar o preço. Aqui no Brasil, em teoria, a Petrobras perdeu o monopólio em 97, mas isso só teve algum efeito real na exploração do petróleo. Nesse segmento de exploração, algumas empresas multinacionais entraram e começaram efetivamente a concorrer, a competir no mercado. Mas nos outros setores, continua existindo um tipo de monopólio velado, principalmente quando falamos no refino de combustíveis. Hoje, menos de 5% de toda a gasolina nacional é produzida por outras empresas. Então você vê, mais de 95% do mercado continua na mão da Petrobras. E por que isso acontece se formalmente nós não temos mais um monopólio? Bom, o principal fator é a influência e o controle estatal sobre a Petrobras. Nenhuma empresa quer ter como concorrente um governo de um país que pode a qualquer momento mudar as regras do jogo. Isso não é justo. Como você vai ter uma competição limpa se a qualquer momento o governo muda as regras do jogo para se beneficiar? O fator secundário é que décadas de monopólio deram à Petrobras muito poder. Ela virou um gigante extremamente poderoso que consegue controlar preços de ponta a ponta. E isso, obviamente, ameaça qualquer concorrente.
Os concorrentes têm medo de entrar no Brasil para competir com uma empresa desse porte. Pois bem, esse monopólio velado da Petrobras faz com que o Brasil não tenha nenhuma vantagem em ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nosso combustível é um dos mais caros do mundo e não existe qualquer motivo para a Petrobras baixar seus preços. Se você fosse a única pessoa do Brasil a possuir um carro, você venderia ele pelo preço que comprou ou venderia ele pelo maior preço que conseguisse? É justamente esse o caso. Ninguém vai vender por um preço abaixo do que pode pegar. As coisas funcionam assim, é mercado. Mas se de repente entrassem mais 10, 20, 100 carros, certamente você seria obrigado a baixar seu preço. O terceiro fator se chama impostos. De forma a cobrir rombos causados pela corrupção, o governo precisa continuamente aumentar a carga tributária. E a forma mais covarde de você assegurar aumento da arrecadação é aumentando nos combustíveis. Por quê? Porque não tem para onde correr. Combustíveis são usados para tudo e impactam no preço de absolutamente tudo que a gente tem no mercado. Então, se você precisa ir trabalhar, você precisa pegar um transporte e você precisa de combustível para esse transporte levar de um ponto até o outro. A comida que você tem na sua casa, ela chegou para você e chegou no mercado com combustível. Todos os objetos que estão na sua casa chegaram às lojas com combustível. A própria estrutura da sua casa foi transportada com combustível. Ou seja, o aumento no preço de combustível gera um aumento em todos os itens do mercado. E você não tem como fugir desse imposto. Você continuará pagando mesmo com o imposto mais alto. Então é uma forma covarde que o governo tem de cobrir seu rombo. E por que isso gera escassez? Bom, um aumento de impostos é um desincentivo ao produtor. Ele tem menos incentivo de aumentar a oferta desse produto, porque as margens dele são achatadas. Então, você novamente gera uma escassez por um fator externo. E um quarto e último fator para a escassez é que tanto o monopólio quanto o aumento de impostos geram revolta, porque os preços dos combustíveis aumentam, as pessoas ficam revoltadas, principalmente quem depende de combustível para viver, como os caminhoneiros, por exemplo. Eles vão fazer greves, manifestações e bloqueios que impedem a chegada dos combustíveis às cidades e aos consumidores. Novamente, mais escassez. Então aqui já vimos em sequência 4 fatores que vão se acumulando na cadeia e gerando mais e mais escassez nesse processo. Um primeiro que é natural e 3 na sequência que são externos, que são influência do Estado, do governo. Note que em nenhum momento aqui a gente está falando de dono de posto. A gente está vendo que todos os fatores aqui não têm nenhuma ligação com o dono do posto. Então vimos aqui que fatores externos são responsáveis pela escassez de combustíveis. E esse produto dificilmente seria escasso se não fosse por intervenção. E agora se entra no Facebook e vê gente culpando o livre mercado pela escassez, pelo que a gente está vendo agora. Essas pessoas devem estar completamente loucas. Livre mercado significa um mercado de livre concorrência e nenhuma regulamentação, zero intervenção. E quando a gente está falando de combustíveis, nós estamos falando de um mercado que é monopólio e que é completamente regulamentado. É um dos mais regulamentados do mundo. Então, o que tem de livre mercado nisso? Sem toda a intervenção estatal que a gente viu anteriormente, não teríamos nenhum motivo para ter preços altos no Brasil. E, obviamente, não teríamos greves nem bloqueio nas estradas. Portanto, os preços nas bombas de combustível estariam muito abaixo do que o preço normal das bombas. A gente estaria com o preço lá embaixo, se não tivesse monopólio, se não tivesse imposto e se não tivesse bloqueio em estrada. Todos esses motivos foram causados por intervenção estatal. Então, a gente já viu o que causa a escassez do combustível. Agora vamos falar das consequências. Todos nós sabemos qual é a consequência do Bitcoin ser escasso. Essa escassez do Bitcoin que multiplica seu preço em 2, 3, 4, 5 vezes. Porque a oferta é limitada, a demanda vai aumentando e o preço se multiplica. Todos nós entendemos e aceitamos isso. Então, por que quando a gente fala de escassez na gasolina, você espera uma coisa diferente? Por que a escassez de gasolina não deveria gerar um preço astronômico na bomba de gasolina no posto? Você realmente espera que o dono do posto seja bonzinho e caridoso e que venda o combustível dele ao preço que você quer que ele venda? Você acha que é justo forçar ele a vender ao preço que você quer ou que o Estado quer? Então vamos fazer um exemplo aqui. Você comprou seu Bitcoin, vamos supor, por $5.000.
Por que você não vende ele por 4 mil dólares ou 5 mil dólares, ao invés de vender por 20 mil dólares? Que tal se o governo chegar e te obrigar a vender a 5 mil dólares quando tiver a 20 mil dólares? O que você acha disso? Ou um outro exemplo, você provavelmente tem a sua casa. Vamos dizer que ao longo do tempo, ao longo dos anos, sua casa valorizou. Hoje ela vale o dobro da época que você comprou. O que você acha do governo chegar e te obrigar a vender pelo preço que você comprou lá atrás? Vou mais além. Você trabalha e você cobra um valor por isso. E nós estamos num país pobre. Então vamos dizer que você seja um médico e que você cobre R$100 por hora do seu trabalho. Mas vamos dizer que o governo ache que isso é um valor abusivo num país tão pobre quanto o nosso. Então ele te obriga a trabalhar por R$20 a hora. O que você acha disso? Poxa, Guilherme, mas os impostos aumentaram muito os meus custos. E agora está tendo greve e os insumos que vêm para o meu consultório estão ficando muito mais caros, porque o transporte aumentou muito de valor. Eu lamento, infelizmente é abusivo. Portanto, assuma os custos e venda barato. O que você acha disso? E é engraçado, né? Porque quando falamos da sua casa, ou do seu trabalho, ou da sua propriedade, você se ofende com isso. Mas quando a gente fala do posto de gasolina, você quer que o dono do posto, que é o dono daquele combustível, venda a propriedade dele pelo preço que você quer. É dele. Ele pode vender pelo preço que bem entender. Ele não tem obrigação de te satisfazer. Se você não quer comprar aquele posto, procure outro que atenda às suas necessidades. Se todos não estão conseguindo atender a sua necessidade, é porque o problema não está neles, está fora, é um fator externo. É isso mesmo que você escutou. O preço não é definido pelo dono do posto, ele é definido pelo mercado e não tem nada que o dono do posto possa fazer para mudar isso. Você não está acreditando? Então vamos lá. O posto tem um custo na semana para se manter, tá? O posto, sei lá, R$10.000 na semana. E se ele tem um estoque só de 2 dias de combustível e ele não vai receber mais combustível ao longo da semana, ele precisa fazer com que esses 2 dias de venda cubram o custo de toda a semana do posto. Então o que você espera? Sim, um aumento de 2, 3, 4 vezes no valor do combustível. E é isso que a gente vê acontecer. E isso é muito evidente. O posto precisa pagar seus funcionários, precisa pagar toda a estrutura que ele tem. Quem vai pagar os funcionários? Porque se ele colocar o preço que ele sempre vendeu, o combustível vai acabar em 2 dias e ele vai ter recebido um faturamento para pagar o funcionário naqueles 2 dias. E os outros dias da semana que ele não vai ter combustível para vender? Quem vai pagar o funcionário deles? Você vai lá no posto, sem o posto ter combustível, e vai fazer doação para os funcionários dele? Não. Ele precisa ter um dinheiro maior nesses 2 dias para cobrir todo o período de greve, todo o período que ele não vai receber combustível. Agora, isso vai variar de posto a posto. Depende do estoque de cada posto. Um posto que tem um estoque maior, ou seja, um estoque de 5, 6, 7 dias de combustível, ele pode diluir esse período de greve em 5, 6, 7 dias. Um posto que tem um estoque para 1 ou 2 dias vai ter que diluir só nesse pequeno período. Então, esse posto com estoque menor vai ter um preço na bomba muito acima do outro posto que tem um estoque maior. É por isso que a gente viu posto aí vendendo litro a R$10 e posto vendendo litro a R$5. Isso depende do estoque de cada posto. Não tem nada a ver com preço abusivo. Agora, o reajuste de preço ainda serve para outros 2 motivos muito nobres. O primeiro é evitar o desperdício. Só vai pagar caríssimo pelo combustível quem realmente precisar do combustível. Com isso, você já exclui da compra pessoas que comprariam só para garantir, ou então aquele surfista gente boa que ia comprar um combustível para ir para a praia. Essas pessoas vão postergar seus passeios, vão deixar de comprar um combustível a R$8 para esperar um outro momento. E vai sobrar combustível para quem realmente precisa, que são motorista de Uber, motorista de táxi, ambulância, polícia, ou seja, serviços essenciais ou quem vive de transporte. São esses que estão mais dispostos a pagar um valor mais alto pelo combustível. Caso o combustível tivesse mais barato, você veria todo mundo indo no posto correndo para encher 10 galões de combustível só para garantir vai que falta, ou para ir para a praia, ou para fazer uma viagem. Então é justamente esse aumento de preço que regula, que assegura que não fique todo mundo sem combustível, incluindo aquelas pessoas que realmente precisam para manter uma estrutura mínima da nossa sociedade. Um exemplo ainda melhor do aumento de preço e evitar desperdício aconteceu com o rompimento da barragem em Mariana, daquela mineradora chamada Samarco. No caso, uma enxurrada de lama destruiu completamente a cidade e praticamente acabou com a oferta de água potável. Então a gente viu o galão de água, aquele garrafão de água de 20 litros, subir de R$8
para R$ 20 em média. E aí a polícia começou a ir em cima dos comerciantes para prendê-los por causa de preço excessivo, como se fossem bandidos. E essa ameaça absurda de prisão fez com que alguns comerciantes voltassem a comercializar a água pelo preço anterior, mesmo sabendo que não iam receber mais água dali para frente. Ou seja, como eles iam se manter, ninguém está nem aí. Mas enfim, alguns deles voltaram a vender a R$ 8. O que aconteceu? A gente viu gente comprando aos montes, ou seja, uma pessoa na fila comprava 10, 20, 30 garrafas de água de 20 litros e vimos casos de pessoa tomando banho com água potável, porque estava cheio de água potável. Comprou 20 galões, podia tomar banho com aquela água enquanto a gente tinha recém-nascido morrendo de sede. E, obviamente, o estoque se esgotou em poucas horas. Nesses comerciantes que venderam R$ 8, o estoque acabou e não tinha o que ser feito. Crianças vão morrer de sede e pronto. E vocês sabem quem salvou a vida dessas crianças? Foram justamente os comerciantes que vendiam a R$ 20 o galão de água. Porque as pessoas não iam comprar R$ 20 para tomar banho ou comprar 10 galões, porque estava caro. Então só ia comprar nesse valor quem realmente precisava. E obviamente a mãe vai pagar R$ 20 no galão de água, porque isso é necessário. Não é necessário para tomar banho, mas é necessário para salvar uma vida. Então, novamente, é o aumento de preço que garante que não vai acontecer um colapso, um caos total na sociedade. E a outra finalidade nobre do reajuste de preço é que um preço maior atrai mais oferta para o lugar que está com problema. Então, se você está numa cidade onde a gasolina está R$ 10 o litro, provavelmente uma cidade vizinha que não esteja com tanto problema vai ter muito incentivo para levar combustível para essa outra cidade que está com problema. Porque eles estão lá a R$ 5 o litro e você vende aqui a R$ 10 ao litro. Então, as pessoas de lá têm total incentivo de chegarem na sua cidade e venderem combustível, porque elas lucram nessa transação. Isso vai aumentando pouco a pouco a oferta. O mesmo acontece com relação a, por exemplo, caminhoneiros grevistas. Quanto mais o preço subir, maior a tendência desses caminhoneiros furarem a greve, pararem de fazer greve, porque chega um momento que começa a valer a pena não fazer mais greve e entregar o produto para receber 2 vezes, 3 vezes o que ele receberia antes. Então, pouco a pouco, a oferta vai sendo normalizada na cidade graças ao reajuste de preço. E depois que essa oferta vai sendo normalizada, o preço vai caindo até chegar ao seu patamar normal. Então, se você quer resolver esse problema mais rapidamente, você precisa realmente do aumento de preço. É o aumento de preço que vai tornar mais rápida a solução do problema. Se você força todo mundo a vender pelo mesmo preço de sempre, porque você acha que é um aumento abusivo, sabe o que vai acontecer? O produto vai acabar em horas ou em dias e ninguém tem nenhum incentivo de ir para lá regularizar a situação. Vai continuar com o problema que estava. Agora, ao invés de tentar entender os impactos causados pela escassez, as pessoas preferem incriminar os donos de postos, como se eles fossem bandidos, chamando o Estado e a polícia para fechar, para interditar os postos por preço abusivo. E aqui está a parte mais trágica da ignorância. O que você espera num cenário de escassez quando você interdita postos, proibindo esses de oferecerem produto? Ou seja, num cenário de escassez, você gera mais escassez e menos concorrência, porque tem menos postos vendendo e menos produto na prateleira. E qual o resultado que você espera realmente disso? Sim, aumento de preços. Você está gerando mais escassez na escassez. E isso vai impactar novamente você, porque agora você tem menos postos e menos combustível. O preço vai subir, o preço vai aumentar. Então, esse mimimi que você está fazendo, essa revolta contra postos que estão vendendo combustível muito caro, vai voltar contra você, porque é você que vai pagar novamente por combustível mais caro. E se todos forem proibidos de aumentar, isso significa que o combustível vai acabar para todos. Então, no final, somente por senso comum, as pessoas acabam lutando contra si mesmas. Apenas naquilo de, vamos ficar todo mundo igual. Todo mundo sem combustível, mas estamos todos iguais. Então, psicologicamente, as pessoas se sentem melhor dessa forma. No fundo, isso é puro egoísmo, porque a necessidade das pessoas é completamente diferente. A água para um recém-nascido é muito mais importante do que a água para um adulto tomar banho. A gasolina para alguém que trabalha com transporte ou para alguém que trabalha com saúde e precisa transportar alguém que está ferido é muito mais importante do que para alguém que vai para a praia. Então, o reajuste de preço em momentos de escassez é completamente necessário para evitar um completo caos. E o coitado do dono de posto de combustível não tem nenhuma relação com a escassez. A culpa não é dele. Culpe o governo, que é responsável pelo monopólio,
pelos impostos e pelas greves, que são consequência desses dois primeiros. O dono do posto simplesmente precisa arrumar alguma forma de manter o seu faturamento no momento em que ele não vai receber o produto, porque o produto vai acabar. Mas os custos dele, não. Ele continua precisando pagar funcionário e todos os custos ligados ao seu posto. Resumindo, não trate a lógica por trás da escassez de forma diferente quando você fala de criptomoedas, de água ou de gasolina. Os efeitos da escassez são exatamente os mesmos para qualquer item. Então hoje eu vou começar te pedindo uma coisa diferente. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais, principalmente no Facebook. Se você viu alguém fazendo associação disso com livre mercado, ou culpando o dono de posto, ou falando de preço abusivo, entra no feed e compartilha. Entre na conversa, na discussão e compartilhe esse vídeo para a gente esclarecer as coisas. E se você gostou, deixa o seu like, que também é uma forma de ajudar a compartilhar. E se inscreva no canal. Eu sei que eu estou devendo para vocês agora um vídeo com relação a uma criptomoeda com market cap pequeno, porque no vídeo anterior vocês passaram dos 500 likes. Então eu vou lançar esse vídeo nessa semana. Vou preparar ele agora e durante a semana eu solto esse vídeo, ok? Muito obrigado e até a próxima.